Olá, boa noite. Vamos ver aqui o som. É ruim, tá? Tem gente que tá com baixa conexão. Vi, tá ligado essa internet direitinho? Vi da baixa qualidade da conexão. O vídeo tava dando a pausada. Fran, tudo bem? Fran, tá me ouvindo? Dá um sinal aí pra mim, por favor. Tá conseguindo me ver e me ouvir bem, Fran? Bota um joinha aí pra mim, se você estiver me ouvindo bem. Obrigada, Fran. Obrigada. Vamos ficar aguardando aqui o pessoal. O som não tá baixo não, né? Tá tudo em ordem, né? Beleza, obrigada. Perfeitamente. Obrigada, Fran. Eu acho que eu vou precisar desligar e ligar de novo, meu Deus. Tá bom, obrigada. Tá ótimo, obrigada. Só que pra mim aqui não tá aparecendo. É como se eu não tivesse online. Como assim? E eu continuo ao vivo agora? Em algum momento caiu minha conexão, você viu? Porque aqui não tá mostrando não. Tá bom. Obrigada. Deixa eu ver agora se o Emerson. Já tá aqui. Olá, Emerson. O Emerson. O Emerson Peixoto. Boa noite, boa noite. Franlis. O Emerson Peixoto. A Mirella. Boa noite, pessoal. Tá me ouvindo bem, o Emerson? Tá conseguindo me ouvir e me ver bem? Eu não tô conseguindo acompanhar pelo YouTube, pelo teu YouTube, pelo teu canal do YouTube. Tá bom, obrigada, Emerson. Vou te mandar o convite agora, tá bom? Então, pessoal, boa noite a todos, a todas. Nós vamos dar início à nossa live, né? Uma live. Eu tinha encerrado minhas lives até novembro, como eu falei aqui. Mas surgiu essa live, já tinha inclusive conversado com a pessoa que me colocou em contato com o Emerson, né? E eu havia esquecido desse detalhe. Eu falei que não ia
fazer as lives até novembro, por conta de umas atividades que eu estou desenvolvendo e não estou podendo dispor de muito tempo. Mas aí depois eu lembrei que eu tinha esse compromisso já com o Emerson e eu voltei atrás. Aí essa live de hoje é em caráter extraordinário, né? Por conta do Sete Agora. Agora sim. Olá, Olá, o Emerson, boa noite, tudo bem? boa noite, tudo ótimo? Que coisa boa estar aqui com você ao vivo. Que coisa Ah, boa. A gente com poder. certeza. É, um prazer. Obrigada por ter aceitado. Eu sei que você tem suas atividades também, que não são poucas, né? Mas você colocou, Uhum. arrumou um lugarzinho ali, colocou na sua agenda essa live sobre o Setembro Amarelo e eu sou muito grata. Obrigada pela sua gentileza, viu? E seja bem-vindo. Obrigado você por todo esse momento nosso aqui, né, para trabalharmos juntos, né? A gente está se desdobrando nesse Setembro Amarelo, fazendo várias atividades, né? E eu que agradeço esse convite e eu estou conseguindo transmitir a nossa imagem aqui para o YouTube. Eu Que consegui achar legal. um programinha aqui, então a gente está passando simultaneamente no YouTube e aqui no Instagram. Né? Então vai ser muito bacana esse momento aqui, né, de amizade, que eu sempre falo, né? Quando a gente faz Sim, um trabalho assim, a gente cria novas conexões, novas verdade. amizades, que eu adoro isso. Verdade, ótimo isso. E é a amizade que pode ser, é que vamos levar para o resto das nossas vidas, Com né? Porque eu sei certeza. que a gente tem muita coisa para trocar, temos muita experiência, você é da área, apesar que nós, em algum momento, né, nós cruzamos os nossos fazeres profissionais, porque o psicólogo, junto com o assistente social, estão ali, ó, Uhum. em alguns Nossa, espaços em lugares, né, dos espaços socioocupacionais, a gente sempre se esbarra e está trabalhando junto. Inclusive, na minha equipe, em Osasco, eu tenho um psicólogo na minha equipe, trabalhando comigo, na minha equipe técnica. Então, somos de casa, estamos em casa. Bem-vindo que e legal. se sinta muito à vontade. Com certeza, os trabalhos sempre se somam, né? Isso, é verdade. Os saberes, eles se complementam e nos enriquecem. Isso é maravilhoso. Com Então é certeza. isso, pessoal. Nós vamos estar trabalhando um pouquinho hoje sobre saúde mental, né? Por conta dessa. Assim, a saúde mental é algo importantíssimo, de uma importância, de uma necessidade tremenda, né? Não apenas em setembro, eu gosto de falar isso, mas o ano inteiro. Porém, esse é o mês que nós paramos e nos dedicamos de maneira mais intensa nesse tema, né, da saúde mental, né? O Emerson, ainda hoje à tarde eu estava conversando com um grupo de senhoras, um grupo que eu participo ali numa comunidade aqui perto da Lapa, Uhum. e eu estava conversando conheci uma senhora que ela tem sérios problemas, é afetada por sérios problemas de ordem mental. E assim, né? Uhum. Sempre que a gente. E ela falando, assim, casou muito, achei interessante que casou muito com esse papo que a gente ia ter agora. Isso foi agora há pouco, há uma hora atrás, mais ou menos. E ela me falando, né, que já há 4 anos atrás ela tentou suicídio, tentou contra a própria vida, não queria mais viver, mas ela está aí, sobreviveu, graças a Deus está aí, está Uhum. seguindo em frente. Então, Ótimo. é por isso a gente precisa estar sempre falando sobre esse tema. Então, senhoras e senhores, vou deixá-los com o Emerson, ele vai se apresentar melhor. Nós também estamos começando agora, o pessoal está começando a chegar, a entrar devagarinho. Vamos com calma, vamos por parte. Então, o Com Emerson pode se certeza. apresentar, fica à vontade. Prazer todos aqui do canal da Vilma, né? Aqui também no meu canal, o pessoal tá cheio. Eu divulguei para um monte de gente aqui essa live que é muito interessante, né? Bom, sou o Emerson, sou psicólogo, sou acompanhante terapêutico, faço um bocado de coisas, né? Trabalho com autista, com dependência química e atualmente estou desenvolvendo várias palestras, né? Pelo IPAT, que é o Instituto de Psicologia e Acompanhamento Terapêutico, e são palestras gratuitas. Nesses próximos 6 meses de meses coloridos,
Nós do IPAD identificamos a importância de trabalhar com saúde mental, a importância que essas pessoas que saíram da pandemia, todos nós, né, saímos com vários, não que criamos questões, problemas mentais novos, mas aguçamos o que a gente já tinha. Então a gente viu que o pouco de conhecimento que a gente... Sim. Essa é uma das perguntas, uma das coisas que eu ia perguntar, mas vamos para frente. Ah, sim. Então, inclusive, assim, a gente passar um pouquinho do conhecimento, né, que a gente teve na vida. É pouco que a gente tem de experiências, experiência de vida, mas o pouco que a gente tem é bom transmitir para o outro e a gente receber também novos conhecimentos. Então, quem tiver aí empresas, institutos, ONGs que queiram palestras, estamos abertos, estamos em 6 capitais do Brasil fazendo atividades. Oba! Inclusive, já falei para você lá, né, no nosso privado lá, no WhatsApp, falei que, inclusive, a gente tem aí alguma coisa no futuro para Osasco. Depois a gente conversa mais sobre isso. Presencial, nesse caso. Presencial, ótimo. né, nesse caso. Depois a gente vai Topo. conversando mais. O pessoal está entrando aí. Boa noite, Adriane. Adriane é colega nossa, sempre está aqui nas lives com a gente também. É ela que me auxilia. Ela que conhece essa coisa aí da parte técnica, né? De fazer os convites, de fazer os banners. Obrigada, Adriane. Seja muito bem-vinda e continua aqui conosco. Tá certo? Se quiser participar aí, fique à vontade. Então é isso. Nós temos aí uma pequena, né? Nós selecionamos aí uma pauta para a nossa live de hoje. E uma das coisas que eu ia... uma das primeiras perguntas era justamente isso, né? Eu sei também uma coisa que eu vou precisar fazer é me apresentar, porque não tem apenas as pessoas da minha página, né? Tem os convidados o Emerson também. Meu nome é Vilma Araújo, eu sou assistente social de formação e sou servidora pública pelo município de Osasco, né? Trabalho na proteção social básica. E a gente faz essas lives aqui porque, enfim, porque a gente precisa disso, dessa interação, né? E isso é muito bom, tem nos ajudado a crescer muito e tem ajudado outras pessoas também, colegas já profissionais, já no campo de atuação, outros ainda profissionais em formação, e enfim, isso tem sido tem contribuído de alguma forma para cada um de nós. E é isso. Você falou aí, o Emerson, que com relação, depois da pandemia, o que já havia de saúde mental, de problemas com relação à saúde mental, só se acentuou, não é? Sim. A pergunta que eu estava pensando justamente nisso esse problema mental apenas se acentuou naqueles que já tinham, ou pessoas que aparentemente não tinham nada, e com essa carga emocional toda que nós sofremos durante esses quase 3 anos já, ou isso afetou também pessoas de modo de cheio mesmo, em pessoas que aparentemente não tinham nada. O que é que você pensa sobre isso? Olha, aumentou quem já tinha alguma questão de saúde mental ou uma predisposição, aguçou. Aquele que tinha uma predisposição para depressão, aguçou, ficou pior. Aquele que tinha uma predisposição para ansiedade, aguçou para um transtorno de pânico, aguçou para alguma outra coisa. Aqueles que não tinha nada e não tinha nenhum suporte, acabou desenvolvendo alguma coisa. Não que seja algo novo, mas que ele já tinha alguma coisa, que nós todos somos um pouco ansiosos, somos um pouco para baixo, tem momentos. Só que aqueles momentos que nós estamos, aguçou, aumentou. Aquelas pessoas que usavam drogas, aumentou. Infelizmente, aquelas pessoas que tinham algum problema de relacionamento em casa, aumentou os problemas de relacionamento. Né? Eu atendi um paciente, um senhor de 65 anos, e ele, com a pandemia, ele teve que ficar em casa. E ele falava, eu me sinto um bode velho dentro de casa, sem função nenhuma. E as brigas com a esposa, até que ele veio para o consultório, né? Mas ele não se sentia mais função, ele não tinha mais função. Ele ficou depressivo. Ele ficou depressivo e a depressão ocasionou o início de Alzheimer nele. Então, as coisas elas foram acontecendo nessa pandemia de forma muito rápida, né, a ponto de a gente desenvolver sintomas de alguma patologia mental que a gente não tinha. Então, quem passava em terapia, fazia alguma atividade,
a maioria conseguiu se sair, né? Desenvolveu. Nós que fomos para as lives, fomos para outros ambientes, espaços onde a gente conseguia colocar para fora os nossos sentimentos, essas pessoas conseguiram sobreviver, passar sem muitos transtornos, como outras pessoas que se embotaram, ficaram isoladas de fato, e até hoje existe colegas que estão em isolamento e que não saem de casa por nada e desenvolveram o tal do transtorno de pânico. Entendi. A gente, como você falou, né, todos nós temos, de alguma forma, ansiedades, alguns mais, outros menos. E se a gente não trabalha isso, de fato, se a gente não procura algo, né? Primeiro, aí tem a questão da fé. Cada um tem a sua, né? Eu sou uma pessoa cristã, mas eu sei que a fé é algo muito importante nesses momentos, para ali fortalecer de alguma forma. Seja o cristão, seja o bandista, não importa. A fé que ele tem e que ele vai buscar essa fé vai ajudá-lo, vai fortalecê-lo de alguma forma para, né, e quando nesse momento de pandemia, que nem isso a gente estava podendo, né? Uhum, Era assim, eram reuniões pelas plataformas, né? uhum, Eram reuniões online. Nós precisamos aprender a mexer com a tecnologia, né, naquele momento. Uma coisa positiva, inclusive, que eu vejo na pandemia é isso. Todo mundo teve que dar seus pulos e conseguir se adaptar aos novos tempos e aprender a mexer minimamente, né, com essa questão aí tecnológica. E isso foi um ponto positivo. E naquele uhum, momento, as pessoas se reuniam virtualmente, mas não dava cabo, porque a proximidade, o toque, isso é muito necessário para a cura das nossas almas. Isso faltou no momento crucial, né? Então, foi muito, foi muito, foi muito ruim, né? Foi uhum. terrível. Então, para quem segurou o tranco de alguma forma, foi ruim. Imagine para quem já tinha alguma coisa, ou que não tinha, mas que desenvolveu naquele momento, que foi um gatilho para desenvolver alguma coisa. Eu imagino que, de fato, realmente foi muito complicado. Foi um momento muito complicado. Que bom que estamos passando. Que bom. Sim, muito bom. E assim, você estava falando dessa senhora que você estava conversando hoje há pouco, né? Agora há pouco, e é muito, assim, infelizmente, o maior número de falecimentos na Covid foram idosos, né? E os que ficaram, eles se sentiram muito, assim, existe casos, né, de um aumento de suicídio em idosos, né? Que aí a gente fala que a taxa de morte, de suicídio em idosos chega de 8 a 9, 8,5, 8 a 9 pessoas em 100 mil habitantes. Então, e aí tem a questão da perda da autonomia, perda da função, eles deixam de ter aquela função, né, de trabalhar, de se sentir útil. Então, eles se sentem um pouco ali inútil, tem a questão da solidão, as pessoas, os amigos, infelizmente, vão partindo, né? Então, o alto índice de alcoolismo em idosos Sim, aumentou muito, muito, muito. muito, muito. Porque o bar é onde eles se sentem, às vezes, acolhidos, infelizmente. E, às vezes, pelo aquele acolhimento que eles querem ter, né, eles se sentem acolhidos, então desenvolve ou uma patologia, dependência química, ou até mesmo eles não se encontram naquele meio, eles se sentem um estorvo, porque quando a gente perde a nossa função, fica meio assim, e Sim. entra num quadro depressivo. Então é muito grave, a gente tem que tratar dos nossos idosos, não podia perder o gancho, né? Que você colocou aí dessa conversa, desse Sim, bate-papo com essa senhora. sim. E ela ainda é uma senhora mais ou menos jovem, uma senhora que não acho que talvez não tenha 50 anos ainda. Uhum, Imagine os idosos de mais de 65 anos, já aposentados, já sim. têm aquela atividade que era o que fazia eles caminharem, né? É muito, A, a, realmente, foi muito. a perca desse papel social, do provedor do lar, porque ele tinha o salário,
trabalhava. Aí passa a ter um salário de aposentado que a gente sabe que não é lá essas Uhum. coisas. Então perde o papel social, perde a função dentro de casa. Ele se sente uma pessoa que não consegue ajudar porque perde a mobilidade. As pessoas começam a vê-los como velhos, né? Sim. E aí essa é tudo Inúteis, né? Porque, exatamente. infelizmente, nesse país, velhice é sinônimo de inutilidade, gente. Ainda a gente vive num país que é funcional, né? Funcionário, que Uhum. só vive nesse mundo quem trabalha, quem desenvolve uma função. Se você não Enquanto desenvolve uma funciona de função, alguma forma. exatamente, quando desenvolve uma função, você está bem no mercado de trabalho. Depois que você não é funcionário, não tem uma função, você fica à margem da sociedade. Né? Infelizmente, nossos idosos estão assim. E para colocar esses idosos aqui no Brasil na margem da sociedade, o que eles fazem? Bora trabalhar. Bora trabalhar até 70 anos. Bora trabalhar até 80 anos. Daqui a pouco tem idosos de 90 anos tendo que trabalhar para ser incluído na massa trabalhadora, né? Gente, uma das coisas que a gente tinha, que eu tinha pensado para a gente conversar, né, tá justamente dentro nesse aspecto assim, de não, quantitativos, né? Não vai nem falar de pesquisas qualitativas, mas quantitativas. O número, você falou aí, né? A quantidade de idosos que tiveram problemas dessa ordem, né? E, Uhum, sobretudo, idosos que passaram a beber mais, idosos que passaram a pensar em tirar a própria vida, idosos que chegaram às vias de fato, né? uhum. Então, você poderia falar, você tem algo para a gente com relação a essa pandemia e extra pandemia, depois dessa pandemia também, independente de pandemia, você tem alguma coisa de estatística com relação à saúde mental, Sim, sim. É, principalmente aqui no Brasil, né? sim, a questão de saúde mental, né, a gente diz que é a quarta onda da Covid, né? Que é Sim. os problemas de saúde mentais que ficaram, né? Porque nós somos seres sociáveis e, como seres sociáveis, precisamos estar em sociedade, em comunicação com outros. Quando pega a gente e coloca nós trancados dentro de casa, sem comunicação com o mundo, sem comunicação com o outro, voltamos a ser homens da caverna. Pessoas que ficam embrutecidas, né? Você percebe hoje. Modernos homens das cavernas, verdade. Sim, porque hoje as pessoas estão mais intolerantes, as pessoas estão mais impacientes, mais ansiosas. Agora, o que eu estou percebendo é um movimento de atestado médico de transtorno de autismo, de ansiedade, de TDAH e tome medicamento. Porque, lógico, as pessoas são seres sociáveis. Se você tranca um animalzinho dentro de casa, um gato, um cachorro, por muito tempo, quando você chega, ele tá bravo, ele tá estressado, ele quer sair. Imagina com nós, seres humanos, não é diferente. Fomos trancados, saímos, nós vamos ficar ansiosos, vamos ficar bravos, vamos ficar irritados, vamos ficar impacientes. A tecnologia nos tornou muito impaciente. Óbvio, se eu for no médico, ele vai me dar vários diagnósticos. E aí eu vou me carimbar com aquele diagnóstico. Realmente eu tenho aquilo? Talvez não. Se a gente olhar para o histórico, como a gente ficou nesse período de pandemia, é natural que a gente tenha toda aquela sensação de ansiedade, de esgotamento, de cansaço. Né? Mas o interessante, assim, que a gente tira disso tudo, é que o alto índice de violência doméstica aumentou muito, as famílias em casa. Pesquisas recentes, o analfabetismo em crianças aumentou muito, ou seja, as crianças não conseguem se Uhum. alfabetizar. Por quê? As crianças de 3 até 10 anos, no período de alfabetização, que é ali de 3 até os 6 anos de idade, ficaram em casa. Os pais não conseguiriam dar conta. Por mais que tivesse as aulas online, não é a mesma coisa da Não, professora eles não pegar na são mão do aluno. preparados. Com certeza. E mesmo online, todo mundo estava aprendendo tudo junto. Se na sala de aula com o professor já é complicado, imagina online. Então a gente está com uma geração que eu não sei o que será nos próximos 10 anos, mas é uma geração que teve a base escolar muito pobre.
né? A questão do analfabetismo, a evasão escolar, fora que muitas pessoas pararam de trabalhar, estão voltando agora aos trabalhos, né? Mas assim, quando a gente conta de casos de aumento de depressão, aumento de suicídios, aumento de ansiedade, isso é visível. É visível. Se você mandar uma mensagem para alguém e ele não responder em 5 minutos, a gente já está aqui. Porque não respondeu? Porque está É online porque verdade, não é respondeu. verdade. E a gente tem algum problema, assim, de fato? Não, mas a gente está vivendo um mundo ansioso, um mundo imediatista. E essa é a pior coisa que a Covid deixou pra gente. Um mundo ansioso, imediatista, ou um mundo autista, um mundo travado, um mundo de frente desse Black Mirror, né, desse espelho preto que a gente fala aqui, que por um lado é bom, por outro, muito tempo de frente do celular, do computador, dessas telas pretas, a gente fica hipnotizado, a gente fica autista, a gente fica psicótico, hipnotizado de frente com uma tela. E um dado de curiosidade, a mesma dependência dos eletrônicos no cérebro é a mesma coisa de usar cocaína, de usar drogas. Bate no mesmo ponto do cérebro. O uso excessivo do celular, o uso excessivo dos eletrônicos é a mesma coisa de estar usando droga. Porque Vicia do bate mesmo no jeito. mesmo ponto do prazer, da dopamina do uso de drogas. Então é Sim. muito sério a gente estar 24 horas em função do Black Mirror, da tela preta. Entendi. Eu tinha ouvido já alguma coisa sobre isso, mas você falando aí, assim, deu start porque todos nós estamos assim, né? Uhum, E me parece não, com certeza as coisas só tendem a piorar. A necessidade que nós temos de usar o celular, por exemplo, só alimenta esse vício, porque hoje banco é no celular, é, trabalho é no celular, faculdade tudo é no celular. Então, isso uhum. só, isso só ajuda a gente a ficar mais, né? Porque e haja a dopamina, porque ela vem mesmo, ela desce para a corrente sanguínea, deixa a gente feliz e a gente Uhum. vai precisando mais disso. De fato, é muito complicado. A, a Nós gente, a gente só vivemos. precisa, a gente só precisa saber como utilizar, porque essa ferramenta que a gente está utilizando aqui, ela é excelente. A questão é como que a gente utiliza. Sim, Tem tantas funções que a gente não imagina, porque quem sabe usar isso ganha muito dinheiro, tá vendendo, tá trabalhando. Mas e essas pessoas que ficam nesses infinitos TikTok, quando você fala 5 minutinhos, você vê lá até 3 horas dentro daquele TikTok. Ao invés de pegar, assistir uma live como essa, assistir uma entrevista, um documentário, a gente tem que utilizar sim, mas para um desenvolvimento pessoal, para acrescentar na nossa vida e não ficar preso dentro de estímulos que sim. não vão agregar. São bacanas, são legais os videozinhos? São ótimos, mas o que te agrega na tua vida? O que vai te transformar? O que vai te trazer de conhecimento? E a gente precisa fazer essas seleções, senão é um bombardeamento de informação. Esse bombardeamento, ele cega o humano. Ele cega a gente na nossa criatividade, no nosso poder de ter informação de verdade, não informações que são irrelevantes. Fragmentadas, né? Porque as informações são fragmentadas. A gente sabe ouvir um pouquinho de cada coisa, conhece um pouquinho de cada coisa, não conhece nada de fato. Então, é uma coisa muito séria que você falou e, assim, bem assertiva. A gente precisa ter critérios para usar, né? Uhum, Precisamos estabelecer critérios, precisamos colocar limites, né? uhum, Sobretudo, ter o certo conhecer os nossos limites para poder usar. Isso é tudo, né? Isso, se você vai numa festa e toma um vinho socialmente, uma cerveja, se aí você tem que colocar, estabelecer limites. Isso aqui não é diferente. Com as redes sociais, com uhum, o celular, o computador não é diferente. Precisamos mesmo nos conhecer a usar essas ferramentas e aprender a uhum. colocar limites. É Com isso. certeza, com certeza, exatamente. Então, a gente falou sobre. Agora eu quero entrar numa questão que tem muita gente, né? A gente conversando com algumas mulheres, tanto presencialmente como em grupos, algumas que a gente vai conversando no privado, né? Uhum, E
sobre essa questão, eu acho que eu vou até dar um pulo aqui, mas é necessário, sobre essa Uhum, questão da violência, ah, da violência doméstica, mais precisamente com relação à violência psicológica, né? Que às vezes as pessoas não sabem. uhum, Aí você falou, tocou no ponto nevrálgico aí, que é a pandemia. Se esses abusos já eram uma coisa constante, principalmente na nossa cultura, que é machista, a gente sabe que é uma cultura histórica, isso é construído uhum, anos, milênios. Isso não se desconstrói assim de uma hora para outra, né? Tem que haver uma reconstrução histórica, cultural, para que essa coisa aí possa ser. É a sociedade que vai se transformando no seu tempo, né? Aos poucos. uhum, E por conta disso, essa situação sempre aconteceu de abusos, violência doméstica, principalmente. E quando eu falo isso, tem mulheres também que praticam, mas é muito mais do homem para com a uhum, mulher, a gente sabe disso, infelizmente. E é dos companheiros, dos namorados, dos maridos, mas também dos irmãos, dos uhum, pais. Não é? Enfim, é uma gama de possibilidades de relacionamentos uhum, abusivos. E a gente viu que nessa pandemia, como você falou, o fato de estar dentro de casa e não poder ir para outro lugar, isso gerou um volume imenso de abuso, de violência doméstica e, sobretudo, quando o cara agora, ouvindo o que ele tem, que todos nós temos ouvido, conhecendo as leis, né? Conhecendo um pouco a lei Maria da Penha, que é uma coisa inovadora e que funciona. Então, eles procuram se deter mais, ficam mais de alguma forma mais tranquilos, tentam pelo menos, mas aí a violência passa a ser. Isso não estou dizendo que acabou a violência uhum. física. A agressão física não acabou. Mas, assim, algumas pessoas têm se segurado, mas têm soltado nas agressões psicológicas e têm feito a vida Uhum. de muitas mulheres um verdadeiro inferno. Eu tenho conversado com algumas mulheres, mulheres nos espaços de trabalho, né, nos espaços de relacionamento, de amizades mesmo. E é assim, é algo muito complicado. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso. E nesse momento, o que a gente recebeu de mulheres, de denúncias, de gente procurando, né, por conta dessa questão. A gente passou um tempo trabalhando em casa, trabalhando em home office. E o que a gente Uhum. ouvia, o que a gente era procurado por telefone, entendeu? Por grupos de WhatsApp, muito complicado. E isso a gente tem que entender que deixa marcas na mulher. Quando é uma mulher que ela é resolvida, que ela tem mais experiência, que ela consegue sair, essa mulher, quando é mais jovem, quando é menos experiente, ela acaba entrando numa situação de vulnerabilidade psicológica, social, e muitas vezes ela não consegue sair mais. Fala aí, psicólogo, É, sobre isso. muito, assim, é muito triste tudo isso, né? É uma vitória ter a Lei Maria da Penha. Ajudou muito e ajuda muitas mulheres. Mas, infelizmente, no Brasil, para você ter uma ideia, a cada 2 minutos, uma mulher é agredida violentamente em suas casas. Tipo, 30, 40% dos crimes contra mulheres acontecem em domicílio, em casa. Então a gente não tem dados para falar de agressões psicológicas, agressões físicas, porque os dados acabam sendo irreais, porque as Uhum. mulheres elas têm medo de denunciar. Sim. Então acontece, se a gente for pegar qualquer pessoa, 5 mulheres na rua e for conversar, a gente vai ver que elas ou alguém muito próxima já sofreu algum tipo de abuso, alguma violência. E muitas delas já sofreram violências e não sabem. Principalmente Isso. e principalmente a violência psicológica, porque é uma violência que existe e é muito sorrateira. Porque a violência física deixa marcas. A Sim. violência financeira deixa marcas da pessoa não poder sair. A violência psicológica deixa marcas internas. Não deixa marcas aparentes. Porque você mexe diretamente na autoestima da mulher.
E assim, a coisa mais importante da mulher é sua autoestima. Porque a mulher ela é vaidosa, a mulher ela gosta de se arrumar, a mulher ela gosta de se sentir bem. E você mexer com a autoestima da mulher, falar, mas como que eu tô fazendo essa manipulação? É a forma de manipular, de humilhar, de ameaçar, de fazer algum tipo de isolamento, de insultar. Ah, você é feia, Insultar. olha o seu cabelo como que tá, olha, Insultar. você é uma pessoa que é baixa, uma pessoa que não tem atitude, você é mulher. Tem vários tipos de xingamentos que vai Você é denegrindo. burra. Você é burra, você tá louca. Você precisa se Sim, tratar. Você é burra. Gente, você não isso numa merece mulher. isso. Hum, pode Então, falar. assim, muitos que falam, você não merece isso, você não está pronta, você não é preparada para esse cargo, você não deveria estar Gente, aqui, esse é um cargo para homem. Né? Quantas mulheres que estão na polícia que receberam isso? Quantas mulheres que são donas, chefes de empresa, que não conseguem certeza do que para o viu? homem? Traz o carregador? Porque para o homem é mais fácil, ele vai lá, ele tem todo um apoio. Para a mulher não, todo mundo fica com o olho em cima da mulher falando que não vai conseguir, você não tem capacidade para isso. Gente, Aí você vê uma Luísa Trajano, dona de uma Magazine Luiza, ela conseguiu. Ela conseguiu. Você vê outras mulheres fortes aí que conseguiram só um momento, vencer. o Emerson, só um Sim. momento, que eu vou botar o carregador aqui, que esquecemos e vai descarregar. Vai Eita, descarregar não, rapidinho. não pode. Não pode? Enquanto você vai botando para carregar, eu vou batendo um papo aqui com o pessoal. Então, assim, é Não, tudo bem, já, muito já coloquei. Pode começar, pode continuar. ótimo. Então, assim, é uma coisa muito absurda, porque a mulher, além da carga de ser mãe, de cuidar de casa, de cuidar de marido, de ter que trabalhar, ela ainda é colocada como menos. Tipo, você não vai conseguir montar a tua empresa. Já o homem, além de não ter essas cargas extras que deveria, ele só tem o papel de ir trabalhar. Não, o homem E o ele tem o papel incentivo. de. E o Sim, incentivo positivo. e detalhe, por trás do homem que vai lá e coloca, sempre tem uma mulher por trás. Por trás de um homem que vai lá e é um dono de uma empresa, tem uma mulher que está segurando várias broncas para ele ser o dono da empresa. Por trás de um presidente, tem uma primeira-dama. Por trás de um alguém. Agora, e quando é a mulher? Quando é a mulher? Quem está por trás? Quem está por trás? É Então, quem está verdade. por trás da liderança? São poucos homens que estão por trás, são poucos. Pouquíssimos. E além disso, quando não tem os homens que vão lá e passam rasteira, a gente vê às vezes na novela, né, coisas assim, fala isso não acontece, acontece a todo momento. E que bom que a gente tem câmeras hoje em dia para mostrar que isso acontece a todo momento. Teve o caso agora daquele cara lá na academia, o Bernard, não sei o nome dele, que bateu na menina. O de Recife, é Sim, do de Brenan, da família e Brenan. esse daí, o cara é uma família rica, uma família conhecida, e o cara acha que tem um direito de tratar daquela forma as mulheres, como animais, como bichos. E assim, Ai, é acha um que pode pensamento muito. aviltar a uma mulher daquela forma por conta Sim, da posição social do camarada. A gente, em que e país Vilma, nós estamos e ainda? Vilma, as mulheres não podem se calar. Não As mulheres são. podemos. A cada um homem, são 3 mulheres no Brasil. Se as mulheres se juntam e formam uma corrente, ela coloca uma mulher lá no Congresso, ela coloca uma mulher na Isso. presidência, ela consegue formar leis, porque vocês mulheres são Somos muito mais maioria. maioria e mais forte do que o homem. O homem não é o forte. Forte é a mulher que engravida, fica 9 meses carregando um bebê, tem a criança e dá 4 meses já está trabalhando de novo. E Que o homem, bom, que o homem bom. corta o dedo, já está morrendo. É. Que bom ouvir isso de um homem. Então vocês são muito mais fortes do que a gente não sabe que vocês passam todo mês essa crise hormonal e o homem ainda tira essa chacota disso, né? E não, é uma coisa muito séria que a mulher enfrenta todo dia, todo mês, e que em casa, fora de casa, é tratada com menos-valia. Não, mulher tem que ganhar igual homem. Que história é essa de mulher se desvalorizar
porque às vezes é tão desvalorizada pelos outros, ela acaba se autodesvalorizando e aceitando ganhar menos do que o homem, e aceitando trabalhar na mesma função, ganhando menos, aceitando trabalhos onde ela acaba se colocando em risco ou trabalhando mais do que deveria. Então, a mulher ela precisa se autovalorizar, saber o que ela é, o papel que ela tem na sociedade, a força que a mulher tem. E aí sim, vamos conseguir talvez modificar um pouco esse preconceito, esse machismo estrutural que o Brasil tem. Infelizmente, o Brasil ele é construído em roubo, preconceitos e machismos. Infelizmente, o Brasil ele é construído a isso. Essa é a cara do nosso país, do nosso Brasil, de fato. E desse jeito a gente é Que a gente conhecido não lá possa fora. mudar. Vamos mudar. A gente já, nesses últimos 30 anos mudou-se muitas coisas, né? Desde a Constituição, desde a nova Constituição de 88, mudou-se muitas coisas. A gente conseguiu muitas coisas que não conseguimos. O que a gente não pode é perder os direitos que alguns estão tentando tirar. A gente não pode perder os direitos. Porque a construção, que a mulher pôde voltar, de fato, desde 86. 86, onde a mulher falou assim, a mulher pode votar igualmente o homem. Então é muito recente, a gente não pode perder essa fala, a gente não pode perder esse lugar de direito que a mulher precisa assumir. Então a mulher, sim, precisa buscar a polícia especializada, né? Precisa sim denunciar, precisa sim falar, criar rede de apoio, e se ela não conseguir fazer isso, ela tiver dificuldade, busque ajuda. Busque ajuda. Não, o que não pode, o que não dá é continuar vivendo violência física, violência psicológica, violência financeira dentro de casa. Alguém ameaçando você, se você não quiser ficar comigo, eu te deixo. Você vai se virar com seus filhos, eu vou roubar tudo que você tem, vou tirar tudo de você, você vai ficar sozinha, sem nada. Uma outra coisa, sabe o que acontece muito? Você vai ter que me aturar, que eu quero ver você segurar a sua onda sozinha, quero ver como é que você vai cuidar desses filhos, dessas crianças. Então, é muito injusto, sabe, para a condição, esse recorte de gênero aí é terrível, né? É uma coisa que a gente está sendo construída aos poucos, que precisa se fortalecer. Essa questão aí de equiparar os gêneros para não ter mais essa diferença, não fazer mais essa diferença, para que o país não continue fazendo essa diferença, não continue violentando a mulher desse jeito, porque a violência, e sobretudo nesse momento, a violência é principalmente institucional. A mulher sofre violência nas próprias instituições, né? Nós precisamos dar um pulo, dar um salto maior. Avançamos, graças a Deus, avançamos com a Constituição de 88, avançamos com as leis que nos beneficia, que nos traz direitos que são efetivados, direitos que nós já temos na Constituição. E sim, isso tudo tem acontecido. Porém, eu acho que a gente ainda precisa avançar mais. E esses espaços de debate, essa conversa, esse debate, a gente precisa mesmo estar fazendo sempre. Agora, no Setembro Amarelo, porque a gente sabe o quanto isso tem trazido problemas de ordem psicológica, de ordem mental para a mulher, mas em todos os momentos, não apenas no setembro. Agora eu quero voltar a uma coisa, Emerson. Você falou aí sobre a mulher pedir, a mulher que está sofrendo violência psicológica, por exemplo. Você falou uma coisa muito importante. A violência física, ela se mostra, né? Está na cara. Quando a mulher não se cobre para esconder, está na cara. Tá? Quando ela não bota o óculos de sol, está lá o olho roxo, tá os braços roxos, tá as coxas. Tudo bem. Mas a violência psicológica, ela é muito sutil. Ela é quase imperceptível. Tanto que nem a própria mulher, às vezes, se dá conta. E assim, não estou defendendo a questão da violência psicológica quando o homem que faz isso. Não vou defender o homem que faz isso. Mas muitas vezes eles fazem isso sem se dar conta também.
Uhum, E, sim. pior ainda, a mulher também sofre violência psicológica sem se dar conta de que aquilo ali é uma Uhum, violência, do que aquilo ali é passível, é um crime e que é passível de penalidade, inclusive. Né? uhum, Então, é necessário esses espaços que nós estamos aqui debatendo, que tenham mais desses espaços, que tenha mais dessas conversas, porque as pessoas, sobretudo as mulheres, elas precisam ser informadas de seus uhum, direitos, né, do que ela pode. Não é? Você falou uma coisa tão uhum, bonita que a mulher, quando ela não sabe o poder que tem quando ela se une e que a gente precisa, nós mulheres precisamos de espaços, né, para que a gente uhum, possa estar levantando uma a outra. Então, uhum. e ouvir isso de um homem, então, é maravilhoso, menino. Né? E Vilma, você falou uma coisa interessante, né? Isso é muito sutil, a violência psicológica, ela acontece assim, por exemplo, a mulher normalmente vai lá, prepara a comida e o cara chega, não tá boa essa comida. Aí vai lá, a mulher faz outra coisa, sei lá, arruma a cama, essa cama tá com muita coisa aqui dentro, em cima. Aí vai lá, faz alguma outra coisa, tá muito assim. Tudo é um motivo de reclamação. A Nada mulher presta. nada presta. E para a mulher, para a pessoa que faz tudo aquilo de coração e nada presta, quem que vai sentir imprestável? A mulher. A autoestima dela vai para baixo, a capacidade que ela acha de fazer as coisas vão para baixo, a capacidade de merecimento de felicidade, ela acha que ela não merece Não felicidade. merece. A gente, a gente vê essa novela agora, Pantanal, e tem a tal da Maria Bruaca, né? Olha o Sim. nome. Ela se permitiu ser batizada pelo marido de Bruaca porque ela não vê Gente, capacidade, ela não se sente capaz de ser uma mulher, de ser a Maria. Não, ela é a Bruaca porque ela não se sente inferior de tanto que o outro inferioriza ela. Ela acaba assumindo uma personalidade, uma identidade que não é dela. que lhe deram, né? Que não era Sim, dela, mas que lhe deram que e foi, ela permitiu. porque o agressor psicológico ele tem a capacidade de manipular e fazer a cabeça do Manipula. outro. E isso por quê? Porque a mulher ama. E quando a gente ama o outro, a gente faz tudo pelo Gente, outro. E isso acontece muito nessa molecadinha hoje em dia que namora, que faz tudo pelo outro, o outro consegue manipular, consegue fazer a cabeça, a ponto de que a outra pessoa não se reconhece mais. A gente tem que estar num relacionamento onde existe o eu, o outro e o nós. Mas a isso. maioria desses relacionamentos abusivos, tóxicos, não existe o eu, não existe o nós, existe só o outro. Existe só um relacionamento narcisista em que o outro vale. A minha opinião, ela não existe. Existe o Gente. outro, eu tenho que viver para o outro, eu tenho que cozinhar para o outro, eu tenho que lavar e passar para o outro. Não, calma aí, quando você vai se dar o seu dia de beleza, o seu dia de tranquilidade, o seu dia de folga? Porque para a mulher ela não tem folga. Ela tem que estar sempre ali. O homem ele vai cair uma mão se lavar um copo. Então, a gente, hoje, nessa geração, essa discussão, nós temos que criar e educar nossos filhos, nossas crianças, para que Exatamente. eles consigam fazer as coisas todas, tirar esse pragmatismo que o homem não faz nada e é a mulher que faz tudo. Não, o homem pode sim limpar o chão. Eu fui criado de uma família de mulheres. Então, eu sou de 7 mulheres. Era o Entendi. menorzinho. É por Então, isso. desde pequeno, eu fui criada pela minha avó. Minha avó botava para limpar varrer o quintal, lavar banheiro. Minha mãe me colocava para fazer as coisas, para lavar um copo. Então, se elas não tivessem feito isso, talvez aí eu estivesse nesse machismo estrutural. Nesse machismo onde todo Sim. mundo coloca a mulher de lado, onde não dá voz para a mulher, onde até mesmo de forma inconsciente, como você colocou bem, faz palavras ofensivas que às vezes a gente não percebe porque está na estrutura do brasileiro. Né, de quebrar um pouco a mulher e falar que pra gente. Porque é uma coisa muito maluca, psicologicamente falando. Pra eu falar que eu sou bom, eu tenho que destruir o outro. Não! Pra falar que eu sou bom, eu tenho que ser bom. E o outro tem que ser melhor do que eu pra falar que é bom. Mas não, nessa cultura nossa brasileira, para eu falar que eu sou homem, sou forte, eu tenho que menosprezar e destruir a mulher. Porque se a gente der poder para a mulher, elas vão Uhum. conseguir. E para você ter uma ideia, eu estava até pensando agora, na Grécia Antiga, as deusas mulheres eram as mais fortes e mais valorizadas.
né? Ela teve uma mudança aí, quando perceberam que a mulher era muito forte e valorizada, Aham. principalmente a deusa Gaia, a mãe Terra, que é a mãe de É, todas, quando perceberam que a mulher tinha muita força, Helena, essas mulheres, Artemis. Afrodite, fizeram o quê? Vamos diminuir a estátua das mulheres deusas e vamos colocar os deuses maiores, vamos criar estátuas maiores para se sobressair às estátuas femininas. Porque a mulher que dava a luz, a mulher era muito valorizada. Só que toda uma construção machista foi colocada para desvalorizar a mulher. Desvalorizar. Quem é Zeus? Quem fez Zeus? Não se sabe. Quem são esses reis? As rainhas, elas são muito mais fortes do que os reis, porque elas constroem todo aquele império. Às vezes não é o rei que manda, é a rainha que está ali por trás. é verdade. Isso é uma história, isso é uma coisa historicamente construída, né, como a gente já falou aqui, Uhum. e que de fato ó, remota aí desses tempos da Grécia Antiga, talvez mais para trás ainda, Sim. porque em algum momento, quando a mulher mostrou toda a sua força, ela foi calada, ela foi vetada, né, anulada, e se fez com que começaram a construir, de certa forma, algo que o homem é mais poderoso, que o homem é mais importante, e até hoje é o que a gente chama de Uhum. patriarcado, que até hoje nós estamos lá. Na O Grécia Brasil Antiga, Vilma, está mergulhado até hoje no na, patriarcado. na Grécia Antiga, Helena, mulher de Zeus, foi tratada como louca. Porque Zeus ficava com várias outras mulheres e ela falava, Zeus, isso não é certo. E tem história disso na mitologia grega. E Zeus falou, você é louca, eu fazer isso? Não, só existe você da minha mulher. E ela foi colocada como louca. Né? Então, Tem várias. isso remota desde a Grécia Antiga. E, Gente, sim, hoje não é, acaba não sendo diferente. Mas a gente tem que falar, não sou louca, eu não tenho esse problema. E quando menor grau, a gente não sabe com quem a gente está se relacionando, menor grau de falta de respeito, que quando acaba o respeito, acaba qualquer relação. Relação de amizade, de trabalho, de tudo. Ao menor sinal de respeito, a mulher tem que se impor. Se a mulher não isso. se impor, o outro vai montar em cima. A gente não pode deixar que o outro monte em cima. Desrespeitou, teve uma questão de desrespeito. Não gostei, pontue, não gostei da sua forma. Não gostei que você falou desse baixa a voz comigo. Você, mulher, não vai perder com isso, você só vai ter a ganhar. Porque se esse cara tá fazendo isso, vai ser pior. Acabe agora e viva uma vida. Ah, mas eu vou viver sem ele, eu adoro ele. Tudo bem, você pode gostar da pessoa. Mas olha em que buraco você está se enfiando. Saia enquanto é tempo, porque você é livre para achar uma pessoa que te valorize, que te respeite. E essas Isso. pessoas que tratam as mulheres desse jeito, vai ter um destino, ficar só. Ou vai se ver com a lei quando encontrar uma mulher forte, igual todas essas mulheres que estão assistindo a gente. Isso. Que por falar nisso, gente, bem-vindas a todos, bem-vindos, que também tem homens também na nossa live. Bem-vindos, bem-vindas. Olá, Nilda, seja bem-vinda. Bem-vindo a todos. Bem-vindo ao Maxi Douglas, meu cunhado. Tem José Roberto. Bem-vindos a todos, bem-vindas a todas. E assim, a gente vai continuar o nosso bate-papo. A gente já está 1 hora. Nem Opa, parece. Não, não, nem perdão. parece. 1 hora não. 40 minutos. 45 minutos. Já ainda tem aí um tempinho pela frente. Mas tá um papo muito gostoso, muito interessante, muito necessário. Então a gente precisa Uhum. mesmo continuar. Ah, essa questão aí que você falou, da mulher se valorizar, e eu estava pensando, você falando aí, eu estava pensando, cara, se a mulher ela vê indícios de um abusador no início de um relacionamento e ela permite-se continuar e levar esse relacionamento a cabo até a viverem juntos ou casar, gente, o que é que essa mulher está esperando da vida, né? Porque não, aí fica essa questão aí. Não, mas é porque eu amo demais, né? Então eu amo Uhum. demais e eu vou permitir que ele acabe com a minha autoestima, eu vou Uhum. permitir que ele afete o meu psicológico, que adoeça a minha alma por amor. Então, Uhum. se esse amor custa tudo isso, gente, pensa bem, vale a pena?
Uhum. Vale Sim. a pena? Pesa na balança. É porque você não tem noção do que é uma mulher destruída, destruída em todos os sentidos, destruída na sua autoestima, destruída no seu psicológico, destruída na sua carreira profissional por conta de um homem que deliberadamente, não é porque ele não quis, não é porque ele não sabia, mas porque deliberadamente ele passava a vida inteira em humilhar essa mulher, em dizer que essa mulher era burra, que essa mulher nunca ia dar certo, que essa mulher nunca ia conseguir. Porque eles tentam anular um homem desse tipo, que graças a Deus que não são todos, mas infelizmente é uma boa parte dessa população brasileira. Homens desse tipo, eles querem anular a mulher para que a masculinidade dele sobressaia. Então, Masculinidade entre aspas, é né? uma Várias aspas. masculinidade frágil, né? É uma Uhum. masculinidade frágil. Você estava falando que foi criado com mulheres, com 7 mulheres, e que elas te ensinaram, te educaram assim, e você fazia atividades domésticas. Cara, não mudou nada para você. Você continua aí, o Emerson, Uhum. o menino, o homem. Então, eu estava conversando isso essa semana com um colega de trabalho, né? A gente estava falando sobre isso. Que masculinidade é essa? Frágil é essa? Que Uhum. se o homem lavar uma louça, se o homem passar um pano na casa, lavar um banheiro ou botar uma roupa na máquina, ele não, porque ele pode ser considerado, ele pode crescer como. Oi, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Que masculinidade frágil é essa? Então, muitas Uhum. vezes, e a história mostra isso, quando o homem tentou, de alguma forma, anular a mulher, é porque ele queria que a masculinidade dele sobressaísse. Então, Uhum. ele se mostra, o homem que faz isso, ele se mostra tão mais frágil quanto a mulher. Só que uma mulher que não tem esse conhecimento, esse entendimento, ela sofre as dores dessa violência psicológica, às vezes até se anular completamente e até a destruição, infelizmente. Então, Uhum. amigas, meninas, mulheres, por favor, atentem para essas situações. E assim, o menor. Se você está entrando em um relacionamento, você está gostando da pessoa, primeiro, quando a gente ama demais o outro, a gente passa a se amar de menos. Quando a gente se ama demais, a gente ama de menos o outro. Só que a pessoa mais importante na nossa vida somos nós. Então, Isso, tem que primeiro ser. você, segundo você, terceiro você. Isso não é um ato de egoísmo. Egoísmo é quando eu tiro do outro para me favorecer. Quando eu me valorizo, quando eu me coloco em primeiro lugar, eu estou me vendo primeiro. O outro ele tem que vir para transbordar quem você é. O outro tem que vir para te complementar, não para te completar. Porque se é para te completar, é que você tem um vazio e o outro tem que vir para completar aquele vazio. Não. Você tem que ser completa. Eu adoro a minha companhia é legal. Um outro vem para somar essa minha companhia, vai transbordar o que eu sou. Se o outro vier para completar você, tá errado. Você que precisa se autocompletar nos seus desejos, nas suas emoções. Porque o outro, quando ele vem para te completar, quando ele sair, ele vai deixar um vazio gigantesco, quase irrecuperável. Então, antes de mais nada, se ame, se valorize, busque fazer uma coisa nova por dia. Você, mulher, você se tornou a mulher que você gostaria quando criança? Você é o adulto que você fala, nossa, eu quero ser essa pessoa, e se não é, o que falta? E por que você não corre atrás hoje? Talvez lá Isso. atrás você não tinha condições para isso. Hoje você tem. Não espere por ninguém, não espere um carinho, não espere que o outro faça por você. Faça você por você. Se esperar do outro, às vezes nunca vai chegar. Agora, você pode fazer por você, ser a melhor pessoa que você pode ser. Não espere de nenhum homem, não espere de ninguém, porque a sua espera vai fazer você se cansar. E você não pode se cansar. E a mulher, se ela baixar a cabeça, o outro dá um tapa. Você não pode nunca baixar a cabeça. Nunca se deixe ser agredida. Violência física, psicológica. Vou te dar o dinheiro quando eu tiver, quando eu quiser. Não. Ganhe forças. Você sabe que você pode sair disso daí. E se você Isso. acha que não, junte-se com outras mulheres. Peça apoio. Porque você pode, você não pode. O que você não pode é ficar dependente de uma relação tóxica, de uma relação onde te coloca para baixo.
Isso, que coisa linda que você falou aí. Vou buscar essa live novamente e ela vai ficar salva, né? Vai ficar salva aqui no meu Instagram, vai ficar salva no YouTube do Emerson, do Emerson, e eu vou também salvar depois, eu vou subir ela lá no meu canal do YouTube. E eu vou Ótimo. voltar diversas vezes para ouvir isso que você falou aí agora há pouco, que é lindo, que foi lindo de se ouvir, né? Que a mulher, ela não precisa, a mulher não, qualquer ser humano, ele não precisa de outra pessoa para completar. Uhum. Desculpa. Nós precisamos ser complementados e não completados, porque se a gente precisa de alguém para nos completar, realmente nós estamos vazios. Então não se deixe. Que coisa linda isso, de se ouvir o Emerson. O que a gente precisa é complemento e não completude, porque completude a gente encontra em nós mesmos. É como você falou, Exatamente. não é? É buscar aquilo que a gente faz, fazer o que a gente gosta, gostar, se amar, gostar de si, gostar de estar com si. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar comigo mesma. Amo. Gosto muito. Eu não tenho problema de solidão. Não tenho problema de... Se eu precisar sair só, se eu precisar até ir no cinema só, eu não tenho o menor problema. Não é? Então, eu acho que é por aí, né? E a mulher que ela não tem... Tem mulheres, talvez a minha experiência, talvez de ter a minha vivência, né? Porque eu já tenho uma certa vivência, uma certa experiência, talvez isso ajude. Mas mulheres mais jovens podem e devem começar a se olhar como pessoas completas. E se você não está completa, procure ver o que é que você tem dentro de você que vai te completar. Procure se mimar, procure fazer mais por você, procure se colocar bonita, procure se colocar para cima, procure se colocar inteligente, procure estudar, né? Porque a gente tem, hoje a gente, graças a Deus, a gente tem mais abertura. Eu espero que continue essa abertura com relação à educação, que a gente pode correr atrás, pode buscar melhorar cada vez mais, buscar independência cada vez mais, para não passar o que nossas mães e avós passaram, não é? Porque hoje eu tenho uma certa experiência do que eu... Porque assim, a gente aprende com as nossas próprias vivências, mas a gente aprende também com a vivência do nosso próximo, de quem está ao nosso redor, e principalmente com a nossa família, de onde nós somos inseridos desde bebê, desde criança, né? Desde a vida até da barriga, a pessoa já está percebendo, já tem essa percepção. Então, quantos de nós não vimos nossas mães, nossas avós sendo maltratadas pelo companheiro, porque simplesmente elas não tinham para onde ir, não tinham como se virar, não tinham como criar os filhos, então elas eram obrigadas, né? Elas fechavam a boca, né? Assim como diz Chico Buarque de Holanda, elas se fingiam de mulheres de Atenas, né? Se fingiam como mulheres de Atenas e ficavam caladinhas ali só esperando pancada, humilhação. Graças a Deus, nós não precisamos mais disso hoje. Mulheres têm espaço aberto para estudar, para crescer como pessoa, como profissional, como política. Os espaços políticos estão aí abertos, né? Então a gente precisa mesmo ocupar esses espaços. É isso, gente. E eu tenho aqui eu coloquei aqui para não esquecer. Onde pedir ajuda quando você começar a perceber? Primeiro, você está percebendo alguma coisa diferente dentro da sua casa, no seu relacionamento com o seu companheiro, com o seu filho, que às vezes o filho também, isso como a gente falou, é um machismo estrutural. Com o seu filho, seja lá quem for, a presença masculina, o seu pai, às vezes, e que causa esse tipo de abuso psicológico, violência psicológica. Se você começar a perceber, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Estão querendo me botar para baixo. Estão querendo me sufocar. Se você começa a perceber isso, por favor, procura pesquisar, procura se inteirar, procura estudar mais sobre o assunto na internet, e não importa em qualquer lugar. E se precisar de rede de apoio, existe rede de apoio de mulheres em todos os espaços, sejam eles físicos ou virtuais. Então, procura. E no último caso, olha, tem Disque Denúncia 181, certo? Tem o Central de Atendimento à Mulher, que é 180. Tem a própria Polícia Emergência, 190. Então, procura. Agora sim, não deixa que isso continue, não deixe que você não continue a ser insultada
aviltada na sua feminilidade, porque nós não vivemos mais nesse tempo. Nós temos hoje órgãos em nossa defesa, e isso nos dá, além da gente ter direitos, somos cidadãos, cidadãs de direito, nós temos instituições, órgãos que nos protegem, e a gente precisa fazer parte, fazer uso desses espaços, sim. Com certeza, com certeza. O que não pode é ficar calada. Sim. Ale, minha amiga querida. Saudades, minha amiga. Saudades também. Boa noite. Bem-vinda. Então é isso, olha, estou gostando de ver. A mulherada está entrando aí. A live vai ficar salva, né? Depois você pode continuar olhando aí e prestar atenção nesse discurso. O Emerson, ele deu um exemplo muito interessante que eu não conhecia, tá vendo? Esse eu não conhecia, de Zeus, né? De Helena para com Zeus. Helena era a esposa de Zeus, Zeus era o deus grego, né? O deus da mitologia grega, e Helena, a sua esposa, e eu não sabia que a Helena já passava por isso, menino. Olha, Passava. Então Zeus se enchia várias de mulheres. traições. Zeus se cercava de mulheres, né? E a Helena via aqui e dizia, peraí, tem alguma coisa errada. Se eu não posso, você também não pode. O que é que ele dizia? Você tá louca, Helena? Você é louca, eu não tô com ninguém. E a mitologia estuda isso. Qualquer semelhança não é mera coincidência, viu, pessoal? E a mitologia estuda isso, né? A psicologia estuda isso, como a grega, a Helena louca, né? Que ficava ali ciumenta, né? Ciúmes de Helena. Né? Então, mas assim, é uma coisa que a gente estuda historicamente e a gente hoje pode fazer história. A gente tem que se juntar, né, conhecer mais, como você falou, estudar mais e não baixar a cabeça, jamais. Vamos se juntar. Quando uma vem, todas vêm. Né? Tem que ter essa junção. Às vezes as mulheres elas são muito desunidas e a gente tem que provocar essa união. A gente tem que provocar uma união entre as mulheres com o mesmo propósito. Uma mulher não vem para... A gente tem uma rivalidade, né, muito grande entre mulheres. E essas rivalidades, às vezes, foi até institucionada para as mulheres não se juntarem. Né? Falar que a mulher é rival uma da outra. Porque quando um homem trai, a mulher não vai bater no cara, não vai brigar com o cara, vai brigar com a outra mulher. Por que a outra... Então a gente tem que fazer o quê? Se unir. Quem fez a meleca toda foi o cara que fez. E por que eu vou brigar com a outra mulher? Então tem que se unir para acabar com essas traições, com essas coisas. Então a mulher ela acaba se unindo, aliás, se desunindo em volta de um cara que não faz sentido. Então, assim, as mulheres precisam se unir mais, estar mais próximas e deixar essa rivalidade de lado. Se as mulheres se juntam, como eu falei, são 3 mulheres é a maioria no Brasil, 3 mulheres para cada homem nascidos. Se as mulheres se juntam, é possível colocar mulheres para fazer leis, é possível criar leis, é possível combater toda essa onda de violência. E aproveitando que nós estamos pertinho dessa eleição, né? Então aproveitem, elejam mulheres, coloquem mulheres no poder, porque nós precisamos de representatividade. Isso aí. E uma coisa bem interessante, né? Realmente, nessa questão do machismo estrutural, a mulher ela se acostumou a... parece... A mulher... acho que não se realmente existe uma desvalorização, uma autodesvalorização, porque por um pseudo-sentimento, um pseudo-amor, ela se submete a tanta coisa e acaba realmente brigando, se esgalfinha, se matam, quase se matam uma a outra, quando quem faltou com o compromisso e o respeito dentro do relacionamento foi o homem. Afinal de contas, quem deve respeito, fidelidade, é o homem, é quem está com você, não quem está lá fora. Quem está lá fora está aberto a qualquer porcaria, digamos assim. Então, gente, mulheres, por favor, bota a cabeça para funcionar, minha filha.
Então, ao invés de brigar com a outra, se una com a outra e manda esse camarada passear. É mais ou Uhum. menos por aí, porque a gente precisa Exatamente. sair dessa coisa secular, porque isso é secular, né? Que a mulher Uhum. sofre, que a mulher fica em casa e que a mulher chora porque o cara tá com outra. Gente, pelo amor de Deus, me poupe. Estamos no século XXI. Uhum. Vai ficar Com certeza. chupando o dedo, chorando, se acabando, porque um cara que não merece nem o seu respeito tá te fazendo uma coisa dessa, então acorda, né? Abre os olhos, bota a mão na consciência. E é isso, meu amigo. É isso aí. O bate-papo tá muito bom, mas eu acho que isso aí era conversa para mais umas 2 horas. Mas a gente não vai Sim, cansar o povo também desse jeito, né? sim, mas Então, vamos nós já falamos marcar. aqui. Já Oi. estou me convidando para marcar para um outro dia. A gente vai ter um outro papo, dar uma Então, continuidade, né? não, se você não se convidasse, eu lhe convidaria. Então, vamos sim. Vamos para frente, porque a gente precisa conversar mais sobre isso. Uma coisa que as possíveis causas da fragilização e do agravamento da saúde mental. É aqui que eu quero encerrar, vou passar para você depois, para você fazer suas considerações. Possíveis causas da fragilização e do agravamento da saúde mental. Então, houve a pandemia, nós falamos sobre ela, né? Que agravou, que só piorou, fragilizou mais a humanidade. E dentro desse contexto, a mulher que imaginavam-se que é a parte mais fraca, e às vezes ela se deixa, ela se percebe como sendo a parte mais fraca e se deixa levar por essa ideia, a mulher que mais sofreu, a mulher que é mais Uhum. fragilizada. Entendeu? Então, nesse meio de pandemia, de ficar dentro de casa, cuidando de crianças, cuidando de casa, cuidando de marido, ela só foi mais fragilizada nesse momento. Uhum. E essa questão das violências em todos os aspectos se aumentaram, se avolumaram sobre essas mulheres. Né? Estamos aí saindo, ainda temos, não terminamos a pandemia, ainda tem aí, ainda está acontecendo alguma, em pouca escala, graças a Deus, em menor escala, mas ainda temos alguma coisa. Mas aquele momento crítico nós já saímos, e esse é o momento da gente botar a cabeça para fora. Uhum. Mulheres, meninas, levantem a cabeça. É o momento de você se mostrar. É o momento de você brilhar. Aposte em você. Aposte em quem você é. Aposte todas as fichas em você mesma. Brilhe. Saia para fora. Isso é o que eu deixo aqui para as mulheres, para as meninas que estão nos ouvindo agora e que nos ouvirão, nos verão, que verão essa live depois no futuro, seja lá no canal do YouTube do Emerson, no meu canal do YouTube ou aqui mesmo na minha página do Instagram. Também te amo, Ale. Que saudade, mulher. Eu gostaria de agradecer, Vilma, você pelo convite, né? A gente já se falou, já tem umas semanas, né? A gente fica ansioso Sim. esperando o dia, né? Quando Mas que foi, vai não ser foi, essa foi live, não. Está sendo maravilhoso. né? Então, assim, eu agradeço muito o teu contato. Você é uma pessoa muito espirituosa, uma pessoa muito animada, muito alegre, Obrigada. uma pessoa que tem um carinho pelo que faz, que ama o que faz, né? E se a gente não amasse o que a gente faz, a gente não estaria aqui no sábado à noite, né? A gente estaria curtindo alguma outra coisa. Para mim, isso é Sim, curtição. Para mim, isso é a vida, eu né? Porque gosto. quando a gente ama o que faz, a gente faz com um sorriso no rosto, a gente faz com prazer. Então, É assim, você é uma verdade. pessoa espirituosa por ter esse canal, por chamar pessoas Obrigada. para fazer essa troca de ideia, porque E, às vezes e corajosa, né? Diga-se de passagem. sim, sim, porque a gente não precisa tocar, sei lá, 100 mil pessoas. Se a gente conseguir transformar a vida de uma pessoa, já estamos com a Isso, missão cumprida. Porque uma isso. pessoa que tem uma família, que tem uma vida, ela transformada, ela vai transformar outras pessoas e outras vai se multiplicar. Então, assim, para pessoas que estão aí, para todos que estão aí, às vezes é difícil, a gente tem um dia difícil.
Mas o dia ele pode começar difícil, mas ele não precisa terminar difícil. E eu deixo essa palavra para você. Apesar de o dia ter começado difícil, o que você vai fazer para transformar? Apesar de você ter acordado atrasado, o que você vai fazer para transformar o teu dia, para melhorar ele? Apesar de você ter terminado o relacionamento ou terem terminado o relacionamento com você, o que você vai fazer para melhorar a tua autoestima, o teu dia a dia? Então leve para você essa palavra, apesar de. E se for muito difícil, que às vezes sozinho é difícil, busque ajuda. Busque ajuda dos amigos, busque ajuda de familiares, busque ajuda em vários centros comunitários que existem, busque ajuda de terapia, que são espaços que vão te olhar, vão conversar com você de forma neutra, que vai te ajudar a te colocar para cima, porque você não é culpada de tudo. Sempre em qualquer relacionamento, em qualquer relação de amizade, é meio a meio, é 50% seu, 50% do outro. O teu 50% pegue e dá a volta por cima. O 50% do outro não assuma para você. Dá a César o que é de César. Deixa pro outro o que é do outro. O que é teu, abraça e resolva. São só 50%. O que é do outro, deixa com o outro se resolver. Como vai se resolver, não é problema seu. Então, respira fundo e vai mesmo com medo. Mas não fique onde você está. Yes! Yes, legal, isso mesmo. Obrigada, Nilda. Nilda tá falando aí, lindos, parabéns, obrigada, minha amada, obrigada. Então é isso, pessoal, e lembrem-se, você não é a louca, tá bom? A louca não é você, não é mesmo. É isso. Muito obrigada, o Emerson. Amei de coração. A gente vai se falar mais. Tem aquele projeto do presencial lá em Osasco. Depois a gente vai conversar, né? Vamos sim. De forma mais reservada. Mas assim, amei estar com você aqui. Amei estar com vocês. Todos os convidados que entraram na live, que entrarão depois. Muito obrigada. Boa noite para todos. Tenha uma noite de paz e de tranquilidade, de renovo, e que amanhã seja um novo dia, que você amanheça, respire fundo, se estique e força na peruca, comece de novo, mas comece bem, comece melhor. Deus abençoe. Um beijo. Beijo, tchau. Imagina, psicólogo Tarik, muito obrigada pelas contribuições. Tarik, obrigado, Tarik. Nós que agradecemos, imagina. Um beijo para todos e todas. Vamos ver se eu consigo sair de primeira. Não, para variar, né?